volta com Conexão Política, debatendo a greve geral marcada para esta sexta-feira com o presidente do Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo, Gabriel Ferreira. Falar um pouquinho da educação aqui em Novo Hamburgo, Gabriel. Aí vocês já estão em negociação com a prefeitura sobre o reajuste salarial, Isso, né? E o estamos. plano de carreira. Isso. É isso? Ontem teve uma reunião, como é que estão as negociações? Isso. Ontem foi a segunda reunião com os dois sindicatos, o Grêmio de Sindicatos e o Sindprof e seus representantes, para definir o dissídio para este ano, para discutir o dissídio deste ano. As propostas nossas, né, as do Grêmio, as dos servidores representados pelo Grêmio e a nossa, elas são muito semelhantes. Nós dois reconhecemos que existe uma defasagem de 19% em relação a perdas que se teve, perdas históricas que se teve no final dos anos 90 até meados dos anos 2000. Então, essas perdas de 19% estão nas pautas dos dois sindicatos, além da posição da inflação, né, e também o reajuste do Vale Alimentação acima da inflação, porque hoje o nosso Vale é um dos menores que tem na região, né? Então, de um reajuste do Vale. No caso dos professores, a gente quer que o valor do Vale seja indexado à cesta básica do DIEESE, né? Como já são e até em outros municípios já se tem isso, que seria algo em torno de R$480. Né? Hoje o Vale Refeição 260 e poucos reais, né? Para 40 horas e metade disso para 20 horas. Então a gente quer que se aumente esse Vale Refeição. Então essas pautas foram colocadas, já foram entregues, né, até no início do governo. A primeira reunião que aconteceu na semana passada, apesar da nossa pauta já ter sido entregue no início do ano, o governo não veio com uma proposta formulada. Isso até a gente achou bastante grave, até porque se eles já tinham as nossas propostas, eles já poderiam ter formulado uma proposta deles. Depois da nossa conversa, das intervenções nossas, do Grêmio, então eles definiram ali que eles iriam se reunir para então fechar uma proposta para poder passar para os sindicatos. Então a reunião foi suspensa ali, eles se reuniram e ficaram de nos enviar o ofício. O ofício realmente chegou até o fim da tarde, conforme eles tinham prometido. Mas a proposta que veio é uma proposta bastante aquém do que se esperava. Sim. O que foi solicitado pelos sindicatos de reajuste percentual foi quanto? Isso, além da reposição da inflação, que hoje realmente está baixa, como a gente falou no bloco anterior, né? É 4,57 de acordo com o INPC, né? É um valor baixo, o valor do período, porque o último mês agora foi bem baixo. Os 19%, uma negociação desses 19%, porque os sindicatos entendem, né, que essa perda ela precisa ser reposta, não é uma perda que tem que ficar perdida no ar. Então, uma negociação para esses 19%. E no caso de nós, do magistério, a gente também gostaria do reajuste do piso, em função de que o nosso salário, a lei do piso, quando ela foi criada não para nivelar por baixo, ela foi criada para puxar quem estava embaixo para um patamar superior. Então, estados, municípios, mesmo aqui na nossa região, que ganhavam um valor muito inferior, para poder puxar até um patamar mínimo. O que os governos todos estão fazendo, e sem exceção de partido e tal, eles estão pagando os salários de quem ganhava um pouco superior para chegar no piso. E é o que está acontecendo com o nosso salário. O reajuste do piso sempre eleva numa determinada faixa e o nosso salário não eleva o suficiente. Então, a médio prazo a gente vai equiparar o piso e daqui a pouco vamos ter que lutar pelo piso. Então a gente quer um aumento real para garantir que o nosso salário não seja defasado. O piso neste ano foi 7,64, o piso nacional do magistério. E o reajuste deles 4,57. Então existe essa diferença praticamente 2%, mais de 2%. Na segunda reunião, nós rejeitamos essa proposta, né? O sindicato fez a assembleia na semana passada mesmo. Reafirmamos a nossa proposta porque nós não entendemos que o governo propor apenas a inflação, para nós isso
é o papel deles, é a obrigação que eles têm. Então, reafirmamos a nossa proposta para que eles formulassem uma proposta, então, melhor, né, que essa proposta a quem. E aí, ontem nós tivemos a reunião, e aí a proposta que veio foi 4,80, né, a proposta que eles trouxeram. Depois, no decorrer da discussão, ela chegou a 5%, né? Então, não posso te dizer ainda se isso a gente aceita ou não, primeiro porque a proposta não veio oficialmente. Eles ficaram de nos mandar o ofício até o final da semana. E segundo, porque nós temos que fazer uma assembleia para avaliar essa proposta. Então, essa assembleia vai ser marcada, então logo nós recebemos o ofício, a gente vê a melhor data para fazer a assembleia, para poder definir, né? Mas eu já te adianto que igual aos 5% a gente considera um valor bastante baixo. A inflação ela foi baixa, mas ela não é uma inflação real, digamos assim, né? Para aquilo que a gente vê no supermercado, para aquilo que é o dia a dia, o reajuste de aluguéis, de escolas, né? Quem coloca seus filhos em escolas particulares, em escolinhas, né? De educação infantil, esse sim teve um reajuste bem acima da inflação. E então nós queremos que esse reajuste nosso reponha perdas históricas, né? E valorize, porque nos últimos anos nós temos só brigado pelo dissídio. Então nós queremos, além, a inflação é baixa, eles podem dar aumento real. Esse governo talvez é o que mais tem oportunidade de dar aumento real, que não seria nem um aumento real, mas seria a reposição dessas perdas históricas. Então, em função do tamanho desta inflação, esse governo é o que desses últimos anos é o que tem a chance de poder diminuir esses 19% de perdas, né? Então, espero que eles não percam essa chance de fazer isso, que é uma oportunidade histórica que eles têm, né? E nós, na nossa parte de servidores, os professores e servidores, a gente vai avaliar essa proposta ainda e formular uma contraproposta, né? E como eu te falei antes em off, aqui quando a gente estava conversando, para este mês já não entraria o reajuste igual, porque a folha já rodou. Então nós temos ainda mais alguns dias, algumas semanas para poder fazer essa discussão, porque igual o reajuste ele entra no próximo salário, né, no final do mês seguinte. Sim, falando um pouquinho de governo, a relação do sindicato, que tem mais 1.300 filiados, né, tu comentou, com o governo Lauermann não era muito boa, né? Teve a maior greve, acho que, da educação de Novo Hamburgo foi realizada durante o governo Lauermann pelo sindicato, e com o governo Tarcísio também não era muito boa, mas um pouco melhor que com o Lauermann, né? Relativo. O que muda agora? Já teve uma mudança na relação? Qual é a expectativa do sindicato com esse novo governo também? Não, importante até, tu citou sobre os governos anteriores, né? A relação, e isso é uma questão puramente, é uma questão concreta. O governo do Tarcísio Zimmermann, em 2009, tirou o plano de carreira dos professores. Sim. A partir dali, a relação nunca foi boa, entende? Então, nós tivemos um ataque concreto do governo em 2009, com a retirada do plano. E o plano aprovado em 2011 foi um plano muito abaixo do que a categoria esperava, do que a gente necessita. O resultado disso é um número gigante de professores que se exoneraram, que entram e saem da rede, professores que se sentem até desmotivados em função de não ter o reconhecimento da sua graduação, da sua pós-graduação. Então, primeiro, caracterizar isso do governo anterior. O governo anterior teve esse fato concreto que, a partir dali, a relação nunca mais foi a mesma. Então, durante o governo do Tarcísio, se teve toda essa denúncia da retirada do direito. O governo Lauermann, apesar de ser do mesmo partido, havia uma expectativa de que talvez ele revisasse o plano de carreira, fizesse as mudanças necessárias, inclusive na pasta da educação, né, que era uma das pedidas dos professores, que o trato com os professores fosse diferente em relação ao titular da pasta, e o Lauermann não fez. O prefeito Lauermann não fez essas mudanças necessárias. Uma das principais críticas foi a falta de diálogo, né? Exato, então acabou que nós tivemos essa falta de diálogo, não revertemos esses ataques feitos,
E a gota d'água daí também, daí em 2015, além de todo esse cenário que eu já te disse, em 2015 o parcelamento do dissídio, algo inédito, né, para a nossa categoria, no município, né, que é o parcelamento, é pagar uma parte no mês, outra parte no final do ano e acarretando perdas nesse período. Então, somado a tudo isso, a retirada do plano de carreira, uma relação difícil com o secretário, a desmotivação, a desvalorização, acabou desencadeando nessa greve. Com o novo governo, é um novo governo. Então, a gente percebe que esse governo também, eles não são, óbvio que eles não são ingênuos, né? Eles estão tentando, de toda maneira, se afastar do que era o governo anterior, né? Não é nem o mesmo partido, não são as mesmas pessoas, e eles não querem ter esse mesmo perfil que o governo anterior. Então, por enquanto, né, nós estamos tendo, assim, diálogos, a gente pode dizer assim, o governo sobre o plano de carreira, sobre a reclassificação, embora ainda não temos concreto, não foi ainda feito a lei, não foi feito o projeto de lei, o governo ele encaminhou para a gente uma minuta do projeto, nós já analisamos, que é sobre a questão da reclassificação também, e que são professores que não ganham a graduação e que deveriam estar ganhando, né? E também a questão de algumas alterações pontuais no plano, que ainda não são as alterações que a categoria quer. A categoria ainda quer que seja feita a revisão do plano de fato, inclusive dos índices, né? Porque hoje é 5% que a pessoa recebe quando troca de nível. Então, quando eu faço uma pós-graduação, mestrado, doutorado, eu ganho 5%, o triênio é 3% e a classe, que é a cada 5 anos, é 4%. Então, que são valores bem baixos. E aí a gente também está querendo discutir esses índices, né? Então está muito aquém ainda. As mudanças são pontuais, são paliativas para questões urgentes, talvez, né? Mas aquilo de mais substancial nós precisamos discutir mais com o governo. Então, como eu disse, o governo está iniciando a nossa relação com eles também. Por enquanto a gente tem diálogo, eles estão nos recebendo. Sim. E essa foi uma pedida do sindicato em todos os outros governos, que era se ter diálogo, e a gente está aproveitando esse diálogo para colocar toda a nossa pauta. Quanto tempo vai durar? O futuro vai dizer, né? Na nossa parte, a gente está disposto ao diálogo. Vamos ver como vai ser sempre essa contrapartida aí. Então tá, Gabriel, muito obrigado pela presença aqui. O Conexão Política vai chegando ao fim. Até a próxima edição. Tchau, tchau.